Vou dar continuidade nessa manhã. Nós temos falado sobre... Por que não começou no primeiro? Começou pelo último? Nós temos falado sobre esse tema aí, permanecendo firme em meio às adversidades. E eu creio que cada um de nós aqui sabemos onde o nosso calo está sendo apertado, não é? Por acaso seu calo está sendo apertado? Por acaso tem alguém pressionando você? Tem alguma circunstância que está se levantando contra a tua vida? Eu ouvi só um não aqui, mas os outros estão todos calados. Quem cala consente, né? Essa irmã que está dizendo não, 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 então é mais do que vencedora acima de todas as coisas. Nada abala a sua vida, minha irmã. Mas o fato é que a maioria, né, tem enfrentado as adversidades aí. E eu quero falar sobre esse tema aqui nesta manhã, que é o estilo de vida do vencedor. Então, em meio às crises, em meio às dificuldades, a palavra de Deus tem uma resposta. A palavra de Deus tem uma bandeira que é erguida para animar o nosso coração, para estabelecer fundamentos na nossa vida, em meio a toda dificuldade, em meio a tudo que o mundo tem lançado aí, não é? Para, de algum modo, nos abater, a palavra de Deus ela tem uma resposta. Diga isso, a palavra de Deus ela tem uma resposta. E eu vou com você nesse texto aí, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, eu não coloquei na tela, né? Mateus capítulo 7, versículo de 24 ao 27, onde Jesus fala sobre dois fundamentos, onde Jesus fala sobre duas figuras, dois homens, duas pessoas, e ele fala também dessas dificuldades que se levantam. Eu leio aqui na palavra de Deus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Grifa aí na sua Bíblia, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz, chegaram aí os momentos difíceis, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, não foi de qualquer modo, não foi devagarzinho, mas deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, diga aleluia, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Uma outra característica, uma outra pessoa, que edificou a sua casa sobre a areia. E ele diz aqui, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, queridos, nesta manhã? Nós vamos ver dois estilos de vida que o texto nos mostra. Isso já ficou bem claro ali no texto, né? Um desses estilos de vida prevaleceu. Diga assim comigo, eu prevaleço. Diga assim, estou em Cristo Jesus. Um deles prevaleceu em meio às adversidades. Você notou que as adversidades foram as mesmas que vieram sobre ambos os casos, sobre ambas as pessoas, né? Porque Jesus ele faz uma distinção ali, que um edificou de um modo sobre a rocha, e que o outro resolveu edificar a maneira dele. Mas a adversidade, a intensidade da adversidade foi a mesma que veio sobre os dois. Então a palavra de Deus ela já nos mostra que nós no mundo, né, como Jesus ensinou, nós no mundo enfrentamos aflições, nós no mundo enfrentamos adversidades, nós no mundo enfrentamos chuva, né? Interprete essa chuva aí conforme o momento que você está vivendo. Enfrentamos chuva, enfrentamos a tempestade, enfrentamos o vento, enfrentamos as águas. E do mesmo modo que cada um deles enfrentou as mesmas situações, a palavra também está nos ensinando que ambos ouviram a palavra de Deus. Ambos receberam a palavra de Deus. Um
recebeu a palavra de Deus de uma maneira, acatou a palavra de Deus, creu na palavra de Deus e resolveu fazer a sua vida, edificar a sua vida sobre a rocha. O outro ouviu a mesma palavra, recebeu a mesma palavra, só que ele recebe a palavra e ele tem uma outra atitude, um outro procedimento. Talvez esse segundo aí, o insensato, ele tenha resolvido agir na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, dizendo, não, eu vou edificar aqui mesmo. Eu não vou buscar um lugar maior, um lugar de excelência. Eu creio que eu vou edificar a minha casa aqui, porque eu sou capaz, porque eu sou inteligente, porque eu tenho sabedoria, porque eu tenho força, e edificou sobre a areia. Mas somente um desses estilos de vida prevaleceu e venceu as adversidades. Então, esse que prevaleceu e venceu é o prudente. O prudente é um estilo de vida, e é o estilo de vida do vencedor. Quantos aqui querem viver esse estilo de vida? O prudente é um estilo de vida, e é o estilo de vida do vencedor. Por quê? Cair a chuva, transbordarem os rios, os ventos soprarem, e vieram com ímpeto, vieram com força, conforme nós estamos vivendo nos nossos dias. O mundo em que nós estamos vivendo hoje é um mundo que está falido em todos os sentidos. Está quebrado em todos os sentidos. Mas a palavra, ela está dizendo que essa chuva, esses rios que transbordam, esses ventos que sopraram, não é, são efeitos e são símbolos da adversidade que nós podemos enfrentar na nossa vida. Veja que a palavra de Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso irmão mais velho, Jesus, ele não diz assim na palavra, olha, se você ouvir a minha palavra, se você praticar a minha palavra, olha, você vai ficar imune à chuva, ao vento, à tempestade. Ele não diz isso. O nosso Deus, ele estabelece. Quando no Antigo Testamento Deus diz assim, olhando para você, olhando para mim, olha, eu estou estabelecendo carvalhos de justiça. Eu estou estabelecendo coisas sólidas. Eu estou estabelecendo princípios de vitória. Ele diz assim, ó, você vai perceber, a chuva vai chegar. Ou já chegou. O vento vai soprar. Os rios vão transbordar. Mas você não será abalado. Porque você tem sido estabelecido pelo Senhor. Diga, eu tenho sido estabelecido pelo Senhor. Então creia nisso aí. Se há adversidade, se há uma oposição, grande vitória está vindo para a tua vida. E o Senhor tem nos chamado a esse entendimento, queridos. Se há uma oposição, se há alguma coisa que tenta se levantar contra você, que de certo modo pode estar cerceando a tua vida, atrapalhando a tua vida, dificultando a tua vida, você pode ter certeza, a minha crença, no meu coração, aquilo que eu recebo na palavra de Deus, todas as vezes que o inimigo se levanta, ele cai, e logo em seguida se manifesta a grande vitória, o poder de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu isso. Isso não é estabelecido por nós, mas Ele, o nosso Deus, Ele estabelece isso, né? Então, o estilo de vida do prudente é o estilo de vida da vitória. É o estilo de vida do vencedor. E interessante, né? Por que essa casa ou esta vida não caiu, mesmo com tanta oposição? Por que essa vida foi tão diferenciada? É isso que nós vamos ver essa manhã. Aqui é isso que nós vamos estudar essa manhã na palavra de Deus. E eu vou me deter aqui hoje em falar sobre o prudente. Diga assim, o meu coração está nisso aí. Eu vou me deter a falar sobre o prudente. E a primeira característica daquele que é prudente é que aquele que é prudente é aquele que ouve.
As pessoas muitas vezes não querem ouvir, ou não estão preparadas para ouvir. Mas essa pessoa, esse estilo de vida que Jesus revela aqui na palavra, né? É o princípio onde esse homem, ele ouviu, mas ele ouvindo, ele não agiu com relação à palavra de qualquer modo ou de qualquer maneira. Ele percebeu, naquilo que Jesus estava dizendo, que ali tinha princípio de vitória, é o princípio da prudência, é o princípio de quem quer vencer, é o princípio de quem está no meio das dificuldades e das aflições, mas diz assim: o meu Deus, Ele tem vitória para a minha vida. Não importa a quantidade de inimigos, não importa o que levantarem contra a minha vida, eu sei que o meu Deus, Ele está cuidando de mim e Ele tem vitória para a minha vida. Eu convido você a fazer 2 perguntas para você mesmo, e é importante que você responda essas perguntas para você. A primeira delas: o que Deus tem para me dizer? Essa deve ser a expectativa de todo cristão. Eu não sei se você veio para a casa de Deus hoje pensando assim: o que é que eu vou ouvir da parte de Deus nessa manhã? Nós precisamos ter o entendimento que há uma necessidade de nós ouvirmos e recebermos a palavra de Deus. O que é que Deus tem para me dizer nesta manhã? Eu tenho certeza que você não veio para esse lugar com má vontade, porque se você está aqui, é porque você diz assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero receber a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai me sustentar. É essa palavra que vai me manter de pé, essa palavra que vai me manter vivo. E a segunda pergunta: o que Deus tem para me ensinar nesta manhã? Nós sabemos, amados, que a fé, ela vem pelo ouvir. Esse é um princípio estabelecido por Deus, né? Então eu preciso parar para ouvir Deus falar comigo. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos retomar uma coisa que a vida agitada e o mundo agitado, ele tem roubado de nós, que é separar um tempo para, quem sabe, lá dentro da sua casa, no lugar de maior intimidade que você tem dentro da sua casa, você dizer assim: eu vou parar agora para estar com Deus. Nós estamos com Deus sempre. Na rua, no metrô, no ônibus, onde quer que você esteja, no mercado, no Guanabara. Você está com Deus sempre. Mas eu estou falando de um tempo que você diz assim: hoje eu vou abrir mão disso, porque eu quero entrar aqui num cômodo da minha casa, fechar a porta e falar: Senhor, eu quero estar contigo nesse tempo. Quero parar contigo nesse tempo. Eu preciso ouvir a tua voz falando ao meu coração. E isso é precioso, é alguma coisa que a vida corrida que nós estamos vivendo tem roubado isso de nós. Porque trabalhamos muito, porque você fica cansado. Quando você chega em casa, você quer relaxar, você quer pensar em outras coisas, você quer aliviar, não é, a tua mente dos estresses do dia a dia, das dificuldades do dia a dia, das coisas que você ouviu que impactaram a tua vida no dia a dia. Muitas vezes nós pensamos nisso e nós não atentamos num detalhe, que é um princípio também maravilhoso de Deus, que o prudente, ele pratica, que é ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. O prudente é aquele que ouve, aquele que para ouvir. Pastor, mas olha, a minha vida está muito corrida, mas você tem condições de separar um tempo. Você tem condições de parar um momentinho. Não adianta você pensar assim: eu ouvi essa mensagem hoje e eu vou dedicar 1 hora. Não, comece devagar, para você retomar esse cuidado de Deus, porque nessa hora o Espírito Santo, ele vai ministrar ao teu coração.
E você estabelece assim 5 minutinhos na presença de Deus, 10 minutinhos. Deixa o Espírito Santo te conduzir nisso aí. Mas é importante que você tenha esse entendimento. Eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Por quê? Quem parar para ouvir Deus falar, vai fazer calar as outras vozes. Existem muitas vozes nesse mundo. Aliás, o apóstolo Paulo, se você for lá em 1 Coríntios 14, 11, ele declara isso. Olha, sem dúvida, há muitas vozes, muitos tipos de vozes no mundo. E ele ainda diz assim, olha, nenhuma delas sem sentido. E quando ele diz isso, né, ele está dizendo assim, olha, você precisa discernir essas vozes. Porque muitas vezes a voz da incredulidade, ela se levanta com força. Ela se levanta voraz contra a tua vida. Você sabe que o inimigo, ele também usa pessoas. Muitas vezes pessoas chegam diante de você para falar alguma coisa que está roubando a palavra de Deus do teu coração. E se alguma coisa rouba a palavra de Deus do teu coração, vai gerar algum tipo de incredulidade. Vai gerar algum tipo de incerteza. Interessante o apóstolo Paulo dizer, olha, há muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas sem sentido. E quando você começa a botar sentido, quando você pega a cabeça e começa, peraí, é isso que o fulano falou? Isso aqui tem uma lógica. Isso aqui tem uma razão de ser. E olha, realmente o quadro está ficando, a pintura está ficando desfigurada. Porque o inimigo, ele procura lançar vozes para desestabilizar a sua vida. Por exemplo, a voz do medo, que tem falado muito alto nos nossos dias. Quando você parar para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo vai vir e vai fazer essa voz aí se calar. O medo que gera intranquilidade na tua vida. O medo, quem sabe, de perder alguma coisa. O medo, quem sabe, de alguma coisa ser tirada de você. Sabe o que você deve ter no seu coração? Muitas vezes a voz do medo diz assim, olha, você precisa cuidar disso. Olha, você precisa estar atento a isso. Todas as vezes que a voz do medo se levantar contra a tua vida, você precisa ter um princípio no teu coração, que é o seguinte, anota essa frase que eu vou te dizer. O meu Deus, Ele sabe me proteger. O Deus a quem você ama, o Deus a quem você serve, Ele sabe te proteger. Ele sabe como te proteger. Ele sabe como te guardar. Ele sabe como proteger a tua família. Ele sabe como proteger os teus negócios, a tua vida. Então, uma das vozes que vão se calar quando você aprender a ouvir a voz de Deus, quando você aprender a ouvir o Espírito Santo ministrando ao teu coração, é essa voz aí que está gritando nos dias de hoje. O medo de perder o emprego, o medo de situações adversas, o medo da violência, o medo de sair de casa, o medo de ser enganado, de ser roubado. Quantas vozes têm se levantado para nos amedrontar, e medo nós já aprendemos aqui, sabemos, medo é um espírito, e é um espírito que vem do calabouço, que vem do inferno, para tirar a tua fé, para desestabilizar a tua vida. Ora, se uma voz vem gerar medo no meu coração, e a palavra de Deus diz que o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Eu lanço fora todo medo com a certeza da palavra de Deus, com a voz do Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração é que o Deus em quem você tem crido, Ele sabe como te proteger. Você entregou a sua vida nas mãos dEle. Ele sabe como cuidar de você. Senhor, o que vai ser do futuro dos meus filhos? Ele cuida de você e cuida dos teus filhos também. Ele cuida, Ele sabe como fazer isso. Uma outra vozinha
Essa aí é a voz da incerteza. Quando você ouvir a voz de Deus, a voz da incerteza, ela vai se calar. É interessante que a voz da incerteza, ela tenta tirar a rocha por debaixo dos teus pés, tirar a certeza do teu coração. E o apóstolo Paulo, ele falou, bem, essas vozes do mundo, elas têm uma lógica, elas têm um entendimento para você começar a racionalizar tudo. Mas nós somos um povo chamados por Deus para agirmos pelo que cremos. Tomarmos decisão por aquilo que nós cremos. Por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao nosso coração. E isso deve ser o fundamento na nossa vida. Eu digo para você, diante da voz da incerteza, espere no Senhor contra tudo e contra todos. Reforce a tua declaração, a tua confiança, porque isto é e será a tua força. Contra toda voz da incerteza que se levantar sobre o futuro, sobre como será e o que vai acontecer, você deve ter no teu coração: eu creio no meu Deus contra todas as evidências que esse mundo tem levantado, contra tudo que eu tenho ouvido, eu creio no meu Deus, eu creio nele acima de todas as coisas. Uma outra voz que se levanta é a voz da insegurança. Mas quando você ouvir a voz de Deus, essa voz da insegurança, ela vai se calar no nome de Jesus. Que alguém diga amém. Amém. Olha, a palavra de Deus é a força mais poderosa desse universo. Foi pelo som da boca do nosso Deus que todas as coisas vieram a existir. Ele criou todas as coisas. Eu digo para você, diante de toda a insegurança, de você declarar assim: eu escolho crer na palavra de Deus. Eu tomo a decisão de crer. O prudente, ele ouve a voz de Deus e ele decide: eu vou crer naquilo que Deus está me dizendo, naquilo que Deus está me dirigindo. É Ele quem escolhe, é Ele quem resolve. É Ele quem toma a decisão. E esse princípio muda a vida. E esse princípio muda o nosso estilo de viver. Porque aí você vai ter plena confiança e plena certeza que pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode os rios transbordarem. E você diz assim, no meio de tudo isso, eu não serei abalado. O teu vizinho pode dizer: mas você não está vendo a chuva? Você não está vendo que o rio está transbordando? Eu não serei abalado. Mas você não está vendo aí o que está acontecendo no mundo, sobre isso, aquilo outro? Eu não serei abalado. Meu coração está na palavra de Deus. O meu coração depende dessa palavra. Essa palavra, ela rege a minha vida, ela governa a minha vida. O prudente aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Diga aleluia. E busca se relacionar com Ele. E ele crê na voz do Espírito Santo. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Em meio às crises, muitas vezes nós somos tentados a retroceder, a voltar atrás. Muitas vezes, dependendo da situação que se levantar contra a tua vida, você é impulsionado a, quem sabe, abandonar. A, quem sabe, voltar à prática de coisas antigas, que você já foi liberto. Diga: eu já fui liberto. Em meio a essas situações, a voz do Espírito Santo, ela vem e ela cala aí o teu coração, dizendo assim: olha, você precisa permanecer naquilo que você tem crido. Você precisa permanecer na palavra que você tem recebido. Quando eu estava preparando, o Espírito Santo me fez lembrar aqui de Isaías. Venha comigo aí rapidinho, Isaías.
aqui no capítulo 8 de Isaías, vai começar aqui o relato da invasão dos assírios. Os assírios vão invadir a terra deles, dos hebreus, do povo de Deus. E eles vão viver uma situação de adversidade. Se o povo não ouve a voz de Deus, não percebe, não tem o discernimento da voz do Espírito Santo de Deus, eu estou dizendo para você, muitas vezes nós somos tentados a retroceder, a irmos para práticas que não são práticas de fé. E eles se amedrontaram aqui. E olha o que aconteceu, olha o que está escrito aqui no versículo 19. As vozes soprando, quando vos disserem, o profeta declara assim, quando vos disserem, quando você ouvir essa voz, consultai os necromantes e os adivinhos, que chireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? E ele fecha esse versículo dizendo, a favor dos vivos se consultarão os mortos. É quase que certo que em meio a adversidades, a pessoa, ela pensa assim, eu preciso ter uma noção de como será o meu futuro, ou o que o futuro tem reservado para mim. Eu preciso ter essa noção do que está acontecendo, ou de como vai acontecer. Eu digo e repito para você, você não vai encontrar a voz que aplaca toda a adversidade nos jornais e nas revistas. Ah, mas eu vou ler aquela revista especializada em economia. Olha, o economista mais brilhante que existe chama-se Jesus Cristo. E ele tem um assessor fantástico chamado Espírito Santo. Se ele não te dirigir nos teus negócios, você muitas vezes vai ser tentado a retroceder. Você vai ser tentado a... eu preciso saber. Israel ficou perdido aqui, os assírios estão vindo. Os assírios estão invadindo. Eles vão tomar posse da nossa terra. E agora, vamos consultar os necromantes. Por acaso vocês, povo de Deus, vão consultar os mortos para que os mortos falem sobre aqueles que estão vivos, e aqueles que estão vivos estão em Cristo Jesus? Então nós não podemos retroceder no engano. Eu vou buscar alguém que me fale. Eu brinquei aqui no primeiro culto falando, alguém que possa ler a minha mão. Nunca peça alguém para ler a sua mão, se a sua mão estiver suja. Você vai confundir essa pessoa. Você vai gerar incerteza. Ih, não era bem isso, não. Você tem um futuro, o teu futuro é brilhante, o teu futuro está nas mãos de Deus. Digo, o meu futuro está nas mãos do meu Pai, do meu Deus. O prudente, ele quer relacionamento pessoal com Deus. É este tipo de relacionamento que traz vitória. O prudente já discerniu isso. Quando eu estou me relacionando com Deus, eu tenho paz no meu coração. Quando eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, e as adversidades vêm com a lógica dizendo, olha, a tua fé está abalada, a tua fé não vai resolver esse problema. E essa mensagem, da adversidade, ela nega cabalmente a veracidade da promessa. Mas é aí nesse momento que você, ouvindo a voz de Deus, você tem essa certeza. Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, minha vida foi entregue nas mãos dele. E por mais que a adversidade diga assim, a promessa vai falhar, a promessa não vai se cumprir na tua vida, você diz assim, não, a promessa ela é fiel. A promessa, ela é fiel. Eu vou aqui em Romanos, Romanos, você pode vir comigo aqui, em Romanos, no capítulo 12.
Romanos 12, 12 diz assim, olha, regozijai-vos na esperança. Que esperança, pastor? Na esperança da promessa que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Você se reanima nessa esperança, esperando na palavra de Deus. Regozije-se na esperança. Sede pacientes. Fala para quem está ao teu lado, paciência, irmão. Pastor, o senhor não sabe como é que eu tenho sido paciente com meu marido. A minha esposa também tem sido paciente comigo. Sede pacientes. A palavra de Deus, ela sempre vem. Que isso? Como é que eu vou ser paciente? O momento é urgente. É para ontem a situação. Tudo é para ontem. A adversidade diz que tudo é para ontem. Mas ele diz aqui, olha, regozijai-vos na esperança. Eu tenho promessas. Diga, eu tenho promessas para a minha vida. Diga assim, eu me alimento e vivo pelas promessas do meu Deus na minha vida. Sede pacientes na tribulação, porque a tribulação vai passar e você vai permanecer. Porque a chuva deu contra aquela casa, o vento soprou contra aquela casa e ela não foi derrubada. E o Espírito Santo está te dizendo nesta manhã aqui, sede paciente na tribulação que se levanta contra a tua vida. Olha, na oração, persevere nessa oração com agradecimento, com ações de graças, porque essa é a vitória de Deus para a nossa vida. É esse tipo de relacionamento que traz vitória sobre a tua vida. Quando você fizer a tua vida com o estilo de vida do prudente, você vai viver isso aqui e vai dizer, o meu Deus permanece para sempre. A palavra dele não é mentirosa. A palavra dele é estabelecida. O prudente, ele sabe que para tomar decisões acertadas, precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Eu creio que todos nós queremos tomar decisões acertadas na vida. Amém, gostei do amém. Todos nós queremos tomar decisões acertadas na nossa vida. E decisões acertadas vêm pela voz do Espírito Santo. Pastor, olha, a economia está difícil, então eu vou consultar a melhor revista que fala sobre economia. Ela não tem a voz da certeza para você. Ela não tem a voz da vitória para você. Ela tem a voz dos economistas, que racionalizam tudo e que pintam um quadro tenebroso. Olha, o futuro do Brasil está atualmente uma complicação muito grande, porque não temos perspectivas do que vai vir pela frente. É isso que você vai ouvir das revistas especializadas. Mas a voz de Deus falando ao teu coração, ela acalma o teu coração. É interessante que a palavra de Deus ela é rica, né, em princípios que são estabelecidos por Deus. Todos nós precisamos tomar decisões acertadas. Para a família, você que está solteiro quer casar. Ninguém quer casar? Tá bom. Pastor, o momento não é para casar. O momento é para empurrar com a barriga, vai empurrando com a barriga e tal, vamos empurrando, esquece esse negócio de casar, porque o momento não é para casar. Né? Decisões acertadas com relação aos teus filhos, relação ao teu casamento, relação à tua profissão. Todos nós precisamos tomar decisões acertadas, mas é a voz do Espírito Santo que vai te dirigir a tomar decisões acertadas. E a voz do Espírito Santo é certeira. Você veja essa situação aqui. Os discípulos ouviram de Jesus. Jesus, ele deu a vida, foi perseguido, né, crucificado. Os discípulos ficaram amedrontados. Eles poderiam ter pensado assim, olha, o último lugar seguro para estar é em Jerusalém. Vamos então, cada um pega a sua malinha e cada um pega aí, suma daqui por um tempo, porque o Jerusalém deixou de ser um lugar seguro. Só que eles, reunidos, eles ouviram isso aí de Jesus, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E Jesus, mesmo em meio a uma perseguição, a afronta que esses homens e mulheres estavam vivendo, eles dizem assim, olha, não saiam daqui.
permaneçam aqui, porque vocês vão ser alimentados, vocês vão ser sustentados pela promessa do Pai. E essa voz de Jesus faz com que toda a preocupação, todo o receio, toda a expectativa que eles tinham no coração, elas foram aplacadas e eles permaneceram em Jerusalém. E a promessa, queridos, se cumpriu. Eles esperaram, e a promessa cumpriu-se, foram todos cheios do Espírito Santo. O momento não era favorável. Não é favorável, diga aí, não é favorável. O momento não é favorável para se evangelizar. O momento não é favorável para botar a cara do lado de fora e falar de Jesus. O momento não é favorável para nós sermos vistos pelos perseguidores. Mas esses homens, depois de esperarem a promessa, receberem a promessa, serem cheios do Espírito Santo, serem batizados no Espírito Santo, eles rompem o momento não favorável e vão evangelizar e vão pregar, e muita gente vai se converter. Não é um mundo. Decisões acertadas não vêm do mundo. Não é um mundo que deve... pastor, olha, o momento não é favorável para o programa de televisão ou para o programa de rádio. O momento, olha, os gastos, tem gasto com aluguel, tem gasto com... O momento não é favorável. Quem disse que não é favorável? Porque é o Espírito Santo que deve dirigir a nossa vida. É o Espírito Santo quem deve nos conduzir. E talvez o momento não sendo favorável esteja te dizendo assim, olha, não compre. E o Espírito Santo diga assim, aproveita agora para comprar. Mas ninguém está comprando, ninguém está vendendo, sei lá. Aí o Espírito Santo diz, te manda fazer o oposto. E aí você toma aquele posicionamento. E aí você vê a ação de Deus na tua vida. Porque promessas não dependem do que vem lá de fora. Promessas são inspirações de Deus no nosso coração. E nós devemos nos alimentar das promessas, porque são elas que vão nos sustentar. Eles esperaram a promessa, e ela cumpriu-se, e eles foram cheios do Espírito Santo. O momento não era favorável, mas eles tomaram a decisão acertada. A igreja botou a cara para fora, e muitos se converteram. Eu quero ver com vocês alguns textos aqui nos slides, que fala de como prudente ele deve se portar, ele deve permanecer, né? Esse texto de João 15:4, ele diz assim, permaneçam em mim. E Jesus poderia ter dito assim, permaneçam na minha palavra, permaneçam na minha promessa. Permaneça naquilo que você tem crido. Porque no momento em que você permanece naquilo que tem sido crido, Ele está selando e dizendo assim para você, eu vou permanecer com você. Você não vai estar sozinho. E Ele diz assim, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Mas pastor, olha, não é momento de dar fruto. Se o Espírito Santo está dizendo, é momento. E vai ser momento se você estiver ligado à videira. Se eu estou em Cristo, não abro mão de Cristo, não abro mão da palavra. Mesmo que o mundo esteja aí vindo com força, a tempestade, as aflições, as preocupações estejam vindo com força, eu vou permanecer em Cristo, e Ele permanece comigo, e eu, no meio dessa crise toda, vou dar muitos frutos. Diga isso, eu vou dar muitos frutos. Esse mundo está carente dos frutos que nós produzimos de fé, de ousadia, da palavra de Deus, queridos. E esses frutos, somos nós quem temos que produzir, somos nós quem temos que gerar para o mundo, porque estamos ligados à videira. Em João 15:7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras e a minha promessa permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Mas olha, pastor, no meio da crise o céu fechou a porta.
porque eu estou procurando de onde virá o socorro. Olha, o céu está fechado, o teto está baixo. Para você, o céu sempre vai estar aberto. Diga para mim, o céu sempre vai estar aberto. É a voz que afronta a incerteza. É a voz que afronta a adversidade. Como é que você pode crer nisso? Eu vivo pelas promessas, eu dependo de promessas. Eu me alimento das promessas. Se eu permanecer em Cristo Jesus, e essa palavra permanecer viva no meu coração, o Espírito Santo ministrando essa palavra no meu coração, eu posso pedir o que eu quiser, que vai ser concedido. Que isso? Mas é muita ousadia, muita petulância. Fala para quem está ouvindo, é muita petulância. O nosso Deus é petulante em afrontar as trevas, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Senhor. O controle está nas mãos dEle. O domínio está nas mãos dEle. Pedirão o que quiserem e será concedido. 1 João 2,24. Quanto a vocês, diga aí, está falando comigo. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio, o que tem que acontecer? Permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Pai e no Filho. Por acaso o Pai e o Filho, e eu vou incluir também o Espírito Santo aí, eles estão em crise, estão falidos, estão quebrados? Não. São eles que têm o controle de todas as coisas. E a palavra está dizendo assim, né? Se vocês ficam naquilo que vocês ouviram desde o princípio, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E isso traz para o nosso coração certeza, confiança. Eu não serei abalado, porque o Filho, o Pai, o meu Deus, eles não são abalados por nada. E isso está estabelecido no nosso coração, na nossa vida. E isso deve estar sendo declarado constantemente por nós. O prudente crê que em Cristo o relacionamento dele com outras pessoas é possível. Isso é uma crença que nós devemos ter no nosso coração. Esse relacionamento é possível porque nós temos um Deus. Porque você tem recebido a palavra de Deus. E você tem recebido essa palavra para que você possa dar frutos para aqueles que não têm. Então eu digo para você assim, olha, uma vida forte, o que acontece? Estabelece relacionamentos fortes, seja em casa, no trabalho ou na igreja. Uma vida alimentada pela palavra de Deus gera vidas alimentadas e sustentadas pela palavra de Deus. Uma vida que tem o seu coração na palavra de Deus, uma pessoa que tem o seu coração, que é o princípio da prudência aqui, do crer, estabelecida por Deus, essa vida, ela não é abalada pelas vozes lá de fora. Porque você é quem é o forte. Porque você está em Cristo Jesus. Pode dizer isso para quem está ao seu lado, você é o forte. Ah, pastor, eu sei que ele é forte, está gordinho, está bem sarado. Não é essa fortaleza, mas é a fortaleza do teu coração. A palavra de Deus no teu coração. Então, uma vida forte estabelece relacionamentos fortes. Não tema se relacionar. Não tema conversar. Ah, pastor, então é melhor eu pedir que Deus me tire logo desse mundo. Não, ele tem te dado vida para você estar nesse mundo e você demonstrar assim, gente, olha, há um Deus que tudo pode, eu creio em Deus. Amanhã, segunda-feira, dia maravilhoso, você chegando no trabalho, só tem boa notícia. Só tem boa notícia no trabalho. A taxa, manchete do Jornal da Manhã, ó. Eu não fui consultar ninguém, não. Manchete do jornal. A taxa de inflação subiu. Os preços estão subindo. Isso aí é a notícia do jornal lá de fora.
e você chega, porque você tem um relacionamento forte com Deus, olha, o meu Deus, Ele cuida de mim. Pode subir a taxa que for, pode cair a bolsa que for, não deixa a bolsa da sua esposa cair não, pode cair a bolsa que for, pode vir o contexto econômico que for, você é um fortalecedor de vida. Diga, eu sou um fortalecedor de vidas. É você quem vai sustentar essa turma toda. É você que, ao voltar para a tua casa, você tem a palavra, você recebeu a palavra. E se alguém numa fragilidade, dentro da tua casa ou no trabalho, numa fragilidade, falar alguma coisa que é repetir o que está lá fora, você vai dizer assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, olha, crê em Deus, você não vai ser abalado. E a promessa, o Espírito Santo, ele vai gerar ali, a promessa vai queimar no teu coração e você vai abrir os teus lábios em unção. E aquela pessoa vai ser transformada porque você tem um relatório diferente. Você está com um relatório de Josué e Caleb. O momento não é propício para tomar posse da terra prometida. Olha, não convém agora tomarmos posse da terra prometida, porque tem muitos problemas lá. E Josué e Caleb, eles pegam a promessa e dizem, não, é essa hora, é esse o momento. Porque se o nosso Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai nos dar essa terra. Então, relacionamento forte com Deus gera vidas fortes, e essas vidas fortes, que somos nós que estamos aqui, recebendo a palavra de Deus, você não teme se relacionar com ninguém, porque você se torna um influenciador positivamente, usado pelo Espírito Santo de Deus, para influenciar vidas para o bem, e não para o mal, nem para o temor, né? E o último princípio aqui, o prudente sabe que precisa ser quebrantado pelo Senhor. É interessante quando nós lemos esse texto dos dois estilos de vida, os dois, eu falei isso aqui, os dois ouviram a palavra do mesmo modo, as adversidades vieram contra os dois do mesmo modo, mas por que o insensato, ele resolveu construir a casa dele sobre a areia? E eu vou te dizer uma coisa que o Espírito Santo simplesmente colocou no meu coração. O insensato, ele confiou nele mesmo. Confiou na capacidade dele. Confiou na inteligência dele. Ah, eu tenho faro. Ah, eu tenho um tino que ninguém me bate. Eu tenho um feeling que ninguém me supera. Eu vou construir aqui mesmo. Aqui vai ser um bom lugar. Aqui vai ser o melhor lugar para eu construir. Ah, mas o prudente foi lá para a rocha. Não, deixa o prudente para lá porque eu sei como fazer. Às vezes o ser humano ele diz isso, eu sei como fazer, eu sei como resolver, eu sei como agir diante dessa situação. Só que o insensato, ele está confiando na própria capacidade dele, na inspiração dele mesmo. Eu estudei, eu sei, eu já li sobre isso, então eu sei resolver. Mas o prudente é aquele que diz assim, eu tenho uma grande necessidade de ser quebrantado pelo Senhor. Jesus, quando ele fala sobre a pedra angular, dizendo que ele é a pedra angular, ele chega a dizer assim, olha, quem cair sobre essa pedra vai se quebrantar, vai ser quebrantado. Mas a atitude de se lançar sobre essa pedra é a atitude do ser humano que reconhece isso aqui, que é a atitude do prudente. Eu preciso ser quebrantado pelo Senhor. Eu quero me lançar sobre essa pedra, porque apesar de saber como fazer, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo, e eu quero que o próprio Deus prepare o caminho, e eu quero que o próprio Deus edifique a minha vida e me ensine a edificar. Eu quero ser conduzido por esse Deus, eu quero ser trabalhado por esse Deus. Há em nós, queridos, uma necessidade de nos lançarmos sobre essa rocha para sermos quebrantados por ela. Porque quando soprarem os rios e o vento, quando os rios transbordarem, quando o vento soprar, quando a chuva cair, você vai olhar e vai dizer assim,
eu permaneço, eu estou firme aqui, porque eu construí sobre a rocha. Eu me lancei. Ao contrário, né, ele diz assim, agora, quem essa rocha cair em cima será reduzido a pó. E aí se demonstra a insensatez humana, que mesmo ouvindo a voz de Deus, ambos ouviram a mesma voz, o mesmo recado. Que mesmo ouvindo a voz de Deus, diz assim, não, eu não preciso de Deus. Eu sei como resolver, eu sei como fazer, eu sei como agir. E a última coisa que eu vou dizer para você em termos de slide, nesta manhã. Quebrantamento no Senhor produz vida. É a contramão. Mas se você se quebranta, você está em pedaços, mas eu quero estar em pedaços nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe como fazer. Ele sabe como agir. Ele sabe como trabalhar. Então fica um convite para você, se lance. Tome a atitude do prudente. Se lance. E deixa o nosso Deus cuidar de você. Ele tem o melhor resultado. Ele tem a decisão mais acertada. Ele sabe como fazer. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus.